Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais. Bem-vindos a essa aula. Hoje vamos estudar um pouco a respeito do padrão de entrada, de tudo que a gente precisa fazer em termos de projeto e o que é responsabilidade da concessionária, no caso aí a CEMIG, para que a instalação seja feita a partir desse ponto. Então, lembrando que eu falei com vocês na aula passada que a NBR 5410, que fala de instalações elétricas em baixa tensão, traz tudo que a gente precisa saber a respeito da instalação elétrica do seu projeto a partir do padrão de entrada. Então, nós vamos utilizar uma norma da CEMIG chamada ND 5.1, uma norma de distribuição, que vai nos auxiliar a definir o que vem no padrão, quais são os elementos que serão utilizados, questão de aterramento, de condutores, quantidade de fases e tudo mais, de acordo com o que essa norma aí apresenta para a gente. A concessionária deve estabelecer tudo o que é necessário para fazer o cálculo da demanda. Nesse caso, a demanda é relacionada à carga que nós temos instalada na edificação e a quantidade de equipamentos de cada tipo. Porque, por exemplo, se em uma casa, uma residência, nós temos aí 2 chuveiros, não necessariamente os 2 vão ser ligados ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala dessa ideia de demanda, a gente está falando do que a residência vai exigir da rede em um certo instante. E, de maneira geral, se ela tem mais equipamentos de um mesmo tipo, significa que alguns deles estarão desligados durante aquele período do dia. Então, nem todos precisam ser ligados ao mesmo tempo, de modo que a gente precisa avaliar essa questão da demanda. Nós vamos ver aí a diferença entre demanda e potência instalada. Potência instalada é a soma de tudo. Tudo que existe ali em termos de equipamento elétrico em uma residência é somado para chegar à potência instalada. Já a demanda é uma soma que usa aí os fatores de demanda de acordo com a quantidade de equipamentos de cada tipo. Então isso deve ficar mais claro um pouco mais à frente. E a entrada de energia de uma edificação deve ser feita pela concessionária e pelo proprietário, ou seja, é uma espécie de parceria que deve existir. O proprietário normalmente vai ser responsável por adquirir todos os materiais para o padrão de entrada e depois disso a concessionária faz a avaliação, a instalação do medidor e a conexão do ramal para que a energia chegue até aquele ponto ali e a edificação possa utilizá-la de acordo com os equipamentos que devem ser alimentados. E como eu falei com vocês, a norma que nós vamos usar é a ND 5.1 da CEMIG. O primeiro passo é entender o que é o padrão de entrada. É uma instalação composta por alguns elementos. Nós temos aqui o ramal de entrada, que é a conexão da rede com a própria edificação, com a instalação da edificação, o poste particular, as caixas por onde esse cabeamento vai passar, o quadro de medição, que é onde vai ter o nosso dispositivo para fazer medição para que a concessionária faça a cobrança depois, o dispositivo de proteção, que normalmente é um disjuntor, e o sistema de aterramento, que pode ser feito aí normalmente com uma haste. Nós vamos estudar também mais à frente. E aí temos de novo a ideia da ND 5.1, que é a norma da CEMIG. E como eu falei, essa instalação é de responsabilidade do cliente e a concessionária faz a inspeção. Se tiver tudo adequado, é feita então a conexão do ramal de entrada e aquela edificação está pronta para receber energia. E a proteção geral, no caso o disjuntor, deve ser instalada depois do medidor. Nessa figura nós temos aí a entrada de energia em uma edificação, uma residência, e a ideia básica do que a gente precisa ver hoje. Então nós temos aqui a rede elétrica com um ponto de captação. O ponto de entrada é onde nós temos o poste particular. E aqui nós temos a caixa de medição, ou seja, essa parte aqui é o padrão de entrada. E desse padrão de entrada, nós temos a conexão até o quadro de distribuição, ou quadro de luz, quadro de força dentro da edificação normalmente. E a partir desse quadro é que nós teremos a alimentação dos circuitos terminais, que nós temos tomadas, chuveiros, aparelhos de ar-condicionado e vários outros aparelhos dentro da residência que vão exigir uma tomada própria. Nesse ponto, nós temos algumas especificações desse ramal de entrada, o que precisa ter ali naquele padrão para que ele fique adequado à norma. Então, nós temos a rede secundária de distribuição, que é onde nós temos ali os valores de tensão 127 ou 220 volts, de acordo com o que essa edificação vai utilizar. E esses condutores, levando essa energia, vão passar até chegar ao poste particular, que é o ponto de entrega que nós temos aqui. E aí tem algumas observações. Essa distância da rede até o ponto de entrada deve ser inferior a 30 metros, igual ou inferior a 30 metros. Nós temos aqui, de B até C, é o ramal de entrada embutido, ou seja, depois que ele entrou no poste, até chegar na parte de medição e proteção. E o B aqui é o nosso ponto de entrega, igual está sendo indicado aqui.
E a partir daqui, né, depois que ele passou pela medição e proteção, é que nós temos o circuito alimentador, normalmente embutido, eletroduto mesmo, e ele vai ser conectado ao quadro de luz dentro da edificação. E dali vão sair os circuitos terminais para fazer a alimentação do restante das nossas cargas. Então, nosso objetivo hoje é verificar essas questões aqui, referentes ao padrão de entrada, quais são as dimensões que precisam ser usadas e tudo mais. Aqui são apresentadas as alturas mínimas que devem existir em relação ao solo. Então, esse condutor que está passando aqui até o poste de entrada deve ter, no seu ponto mais baixo, uma altura mínima de 5,5 metros, enquanto essa entrada aqui deve ter uma altura de 6 metros. Esse poste fica enterrado no solo, então tem uma parte aqui com um pouco mais de 1 metro enterrada, e ele tem essa altura aqui mínima de 6 metros para poder fazer a conexão e garantir essa diferença aqui de até meio metro, igual está aparecendo aqui para a gente. E se levarmos em consideração a passagem na calçada, tem que ter no mínimo 4 metros de altura. Então é observada a questão do tráfego, tanto de pedestres quanto de veículos, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Então aqui nós temos as medidas, o poste de medição ele tem uma altura de 7,5 metros, enterrado uma parte dele de 1,35 m no solo, e os medidores podem ser digitais ou analógicos. Lembrando aí que se eles forem analógicos, a leitura deles deve ser feita com um cuidado, porque esses ponteiros avançam de acordo com o consumo, mas alguns deles giram no sentido horário e outros no anti-horário. Então, para que não seja feita nenhuma confusão quanto a qual é o número referente àquela leitura, é importante prestar atenção nisso aí. Então, nesse primeiro caso, considerando que foi feita uma leitura no dia 10 de maio, o primeiro medidor aqui gira no sentido horário. Então, ele está apontando aqui para o 6, ou quase no 6, é essa leitura que a gente vai fazer. O próximo aqui gira no sentido anti-horário. Então, se eu estou vendo ele aqui nesse ponto, ele está entre o 6 e o 7 agora, eu tenho que tomar esse cuidado. É claro que se eu olhar com atenção não tem erro, né? Eu vou ver que está entre o 6 e o 7, ele só pode ser 6. Mas se eu levar em consideração que ele está nesse ponto, imaginar que ele está girando no sentido horário, igual foi o primeiro, eu posso esquecer que o 7 aqui, eu posso imaginar que seria o 5, por exemplo, e aí eu marcaria 5 em vez de 6, que seria o valor correto. Então, fazendo a leitura aí, nós temos 3.366 watts. Isso daí no dia 10 de maio. Um mês depois, no dia 10 de junho, a leitura foi de 3.860. Então, quer dizer que não houve um consumo de 3.860 kW. Seria um consumo super elevado para uma residência. O que houve de consumo, na verdade, foi uma diferença entre as duas medições, entre aquela feita dia 10 de maio e essa agora feita dia 10 de junho. Então, a diferença entre as medições é 494 kWh. Esse é o consumo dessa residência. Então, a leitura correta deve ser feita sempre dessa forma. Agora, em termos de alimentação. A residência pode ter uma alimentação monofásica, ou seja, apenas fase e neutro. Ela pode ter uma alimentação bifásica, 2 fases e neutro. Ou ela pode ter uma alimentação trifásica, 3 fases e neutro. E aí, quando eu tenho uma alimentação monofásica, é possível ter apenas tomadas 127 volts. A partir do momento que a gente tem 2 fases na residência, pelo menos 2, e o neutro, é possível ter tomadas 127 ou 220. Vai depender de quais foram os condutores utilizados. E para definir qual é a quantidade de condutores que deve fazer a alimentação dessa residência, é necessário observar uma característica dela, que é a chamada carga instalada, ou potência instalada. É basicamente a soma de todas as potências nominais. Ou seja, eu vou pegar todos os equipamentos daquela residência, vou fazer a soma deles, das potências deles, e chegar no valor de carga instalada. Ela vem normalmente em kW, igual a gente está vendo aqui. E aí, depois que essa soma foi feita, eu verifico qual é a alimentação. Então, um exemplo aqui, se essa potência instalada for igual ou menor que 10 kW, nós vamos fazer alimentação a 2 fios. Quais são esses fios? Uma fase e um neutro. Só é possível ter tomadas 127 volts nessa residência, porque a potência dela é baixa. Então, de maneira geral, casas pequenas vão ter essa questão aí dos 2 fios, ou até apartamentos pequenos. Agora, se a gente estiver falando aí em uma residência que ainda está no papel, vamos dizer assim, está no projeto, eu quero saber se ela vai ter 2, 3 ou 4 condutores de alimentação. Só que eu não sei ainda quais equipamentos vão ser ligados. Então a gente vai fazer o projeto dessa residência, da parte elétrica dessa residência, e no final nós saberemos qual é a quantidade de tomadas que ela vai ter e a potência de iluminação. E com base nessa quantidade de tomadas e potência de iluminação,
a gente consegue também calcular essa potência instalada aí, ou essa carga instalada. Ou seja, não é problema não conhecer tudo que vai ser conectado. Depois é possível, né, igual a gente vai ver, chegar a esses valores aí também. E outra coisa que é muito importante, que a gente vai ver um pouco mais à frente, é a questão da demanda calculada, que depende da utilização das cargas. Aí entra a questão do que vai ser ligado ao mesmo tempo. Então, se eu tiver uma residência, se ela tiver lá 10 lâmpadas, não necessariamente as 10 lâmpadas vão ser ligadas simultaneamente. Então, não faz sentido, no momento de definir o que essa instalação vai demandar da rede, considerar toda a carga instalada. Por quê? Parte dela não vai estar sendo usada naquele momento ali. Então, nós temos que entender bem essa diferença do que é carga instalada ou potência instalada e o que é demanda. É uma diferença bem importante para a gente. Então, aqui no primeiro caso, olhando a carga instalada ou potência instalada, eu verifico até 10 kW, 2 condutores apenas. Passou de 10, eu vou precisar de mais condutores. Igual aqui, de 10 a 15 kW, nós vamos precisar de 3 condutores, ou seja, eu tenho um neutro e 2 fases. Então, observem aqui o seguinte, de fase para neutro, eu tenho 127 volts. Então, eu posso pegar aqui a primeira fase para o neutro, 127, e posso pegar também a segunda fase para o neutro, 127. Agora, se eu pegar de uma fase para outra, eu tenho os 220. E aí nós teremos alimentação trifásica se a potência ultrapassar os 15 kW. Então, de 15 até 75 kW, nós teremos a alimentação trifásica, seguindo essa mesma ideia aqui. Ó. Se eu pegar qualquer fase para o neutro, eu tenho 127 volts. Então, olhando aqui, ó, a primeira fase para o neutro, a segunda para o neutro e a terceira para o neutro. 127 para as três. Se eu pegar agora de uma fase para outra aqui 220, da segunda para a terceira também 220 e da terceira para a primeira 220. Então, independente de qual fase for utilizada, de quais fases foram utilizadas, eu tenho aí a tensão de 220 volts. E é possível, de acordo com a norma, ter potências maiores que 75. Isso tem um limite e a partir de 75 é necessário fazer aí um contato com a concessionária para verificar quais vão ser as mudanças devido a essa potência mais elevada. Mas se tiver até 75 kW, já está tudo definido por meio da norma que a gente vai estudar aqui. Verificada a quantidade de condutores que vai ser utilizada na instalação elétrica, em termos de fase e neutro, agora a gente já pode verificar qual é a estrutura do padrão, quais são as características desse padrão de entrada. Para isso, nós vamos consultar a ND 5.1, que trata aqui do fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, rede de distribuição aérea para edificações individuais. Então, essa norma traz para a gente o cálculo da demanda, como que ele deve ser executado em uma instalação, e depois, com base nessa demanda, qual é o tipo de padrão que nós vamos usar, as dimensões dos elementos e tudo mais que vai ser necessário para definir aquele padrão ali. Então, o objetivo dessa norma é estabelecer as diretrizes para o fornecimento de energia para a residência, para a entrada de energia para aquele padrão ali, e aí a gente pode definir essa norma, estruturar essa norma nos seguintes tópicos. Critérios de dimensionamento dos componentes de entrada de serviço, instalações básicas referentes a cada tipo de padrão de entrada, materiais padronizados e aprovados para utilização dos padrões de entrada. Ou seja, a gente vai conseguir com ela definir o que vai ser usado e como que vai ser colocado para que depois a própria concessionária faça a inspeção nesse padrão e dê o aval para que a instalação receba a alimentação de energia elétrica ali. Então a ideia, como eu falei com vocês, é aplicar em edificações com até 75 kW. A norma traz isso daí muito claro para a gente. Passou de 75, tem que haver aí uma comunicação do projetista com a concessionária. Eu coloquei aqui o índice da norma, com os capítulos dela separados, só para vocês terem uma ideia do que ela trata aí. Então, primeiro, ela faz uma introdução a respeito da utilização da norma, onde que ela deve ser aplicada, algumas definições que são utilizadas, alguns termos, de acordo com a necessidade do que aparece ao longo da norma. No capítulo 2, nós temos as condições gerais de fornecimento. Então, aqui são tratados alguns pontos bem específicos da parte técnica, relacionados aí à entrada de energia, as tensões que são utilizadas ali, os limites e tudo o que a gente já tem aquela ideia. Então, alguns elementos aqui aparecem, como eu já falei com vocês, quando a gente tem uma carga instalada superior a 75 kW, o que a gente deve fazer para conseguir trabalhar com essa instalação aí da forma correta. O capítulo 3 nos mostra algumas coisas que são responsabilidade da CEMIG, então ramal de ligação, a questão de medição e proteção contra sobretensões, que aí está relacionado ao disjuntor, envolve também a ideia da sobrecorrente, né? Então até mesmo o disjuntor termomagnético lá da entrada é a CEMIG que vai fazer a instalação dele.
E temos o restante aqui do capítulo 4, que seria o que é de responsabilidade do consumidor instalar. Então existem os materiais que vão ser adquiridos pelo consumidor, são indicados aqui as características que esses materiais devem ter para que a compra seja feita da forma adequada. No capítulo 5, a gente vê um pouco aí a respeito do cálculo da carga instalada e da demanda, que são dois conceitos que a gente já conversou aí a respeito ao longo dessa aula. No capítulo 6, nós temos as tabelas. No 7, alguns desenhos desses elementos que vão fazer parte das conexões. E, por fim, temos os anexos, que é onde aparecem alguns exemplos de cálculo de demanda e potência instalada para a gente saber como que isso deve ser feito e depois o dimensionamento adequado desse padrão de entrada. Então, já coloquei aqui que essa questão da potência instalada e da demanda deve ser calculado de acordo com o ensinado lá no capítulo 5, a partir das páginas 5.1 e 5.2. E aí a ideia da potência instalada é basicamente a soma das potências, como nós vimos. E aí nós vamos trabalhar com as tabelas do capítulo 6, tabelas de 1 a 6, para definir como que esse padrão de entrada vai ser feito. Então, vou mostrar essa tabela aqui para vocês. Eu estou aqui com o PDF da norma aberto. Vocês vão ver que é bem tranquilo de encontrar. É só colocar na internet ND 5.1 CEMIG, que vocês encontram um link para download dessa norma aqui. E aqui a primeira tabela que ela apresenta, já no capítulo 6, logo no início do capítulo 6, com a parte de tabelas, ela mostra todas as tabelas que são apresentadas. Então, uma espécie de resumo dessas tabelas e tudo que a gente vai precisar utilizar. Então, como eu falei com vocês, até a tabela 6, nós temos aí a questão das características desses padrões de acordo com o que nós temos na edificação, ou na própria instalação. Então, olhando aqui a tabela 1, nós temos dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas. Então, a rede é trifásica, mas a instalação dentro da edificação não precisa ser, vai ser de acordo com aquela questão da potência instalada que eu falei com vocês. Então, olha só, nós temos aqui os fornecimentos, os tipos de fornecimento, A e B, de acordo com as faixas. Então, olha só, se for o fornecimento do tipo A, ele tem 2 fios. E esses fios aí, um deles é fase. Se eu for fornecimento B, eu tenho 3 fios, sendo 2 fases e um neutro. Ou seja, eu vou olhar a potência da minha instalação e depois fazer a consulta aqui para verificar qual tipo de fornecimento vai ser aplicado, A ou B. Então percebam que nesse caso aqui, se ela tiver, por exemplo, até 5 kW, é o A1. De 5.1 a 6,5 a 2, de 6.6 a 10 é o A3. Ou seja, como eu falei com vocês, nós temos aí apenas 2 fios. Até 10 kW eu tenho apenas um fio, um fase e um fio neutro. Se a gente estiver trabalhando de 10 a 15, nós temos agora a faixa B. Então ela vai ter 3 fios, sendo aí 2 fases. E aí eu vou olhar a potência também, em qual faixa que ela vai entrar, para poder especificar isso daqui depois. E aí, uma vez feita a questão da potência instalada, a gente vem aqui e verifica o disjuntor, por exemplo. Logo de cara aqui é a primeira coluna, né? Depois que a gente define o número de fases, ele aparece aqui como um parâmetro importantíssimo. Então, qual é a corrente do disjuntor que eu preciso ter nesse caso? Então, nós temos aí o disjuntor, dois tipos de disjuntor diferentes, um padrão NEMA e padrão IEC. Dependendo do padrão, a gente vai ter valores de correntes diferentes. Então, de acordo com cada padrão, a gente seleciona o disjuntor que vai ser utilizado como o disjuntor geral. O ramal de entrada é feito com condutor de cobre, e aqui estão as dimensões desse condutor, a área da seção dele em milímetros quadrados que a gente vai escolher. O tamanho do eletroduto, se ele for de PVC e de aço, vamos ter aí os seus tamanhos nominais. E depois a ideia do aterramento. O condutor de cobre utilizado na própria haste de aterramento, conectado à haste para ser levado depois até aquele quadro de luz dentro da edificação, tem que ser de 10 milímetros, para esses dois casos aqui. E a gente precisa ter um eletrodo para o aterramento. O condutor de proteção, que é o fio cobre, né, o fio de cobre para o aterramento propriamente dito, as dimensões deles aqui também. Aqui nós temos então o dimensionamento do poste de entrada, qual é o modelo que vai ser utilizado, de acordo com o tipo de material que vai ser usado, e se ele está do mesmo lado da rede ou do lado oposto, ou seja, se os condutores vão precisar, né, entre aspas, atravessar a rua ou não para poder chegar até a edificação, e o pontalete, que é por onde esses condutores vão passar ao chegar no poste, é uma espécie de eletroduto que nós temos ali, por onde esses condutores vão entrar. E aí, continuando aqui nas tabelas, se a gente estiver trabalhando agora com potências maiores, aí de 15 até 75 kW, nós já vamos olhar essa tabela 2, porque ela traz aqui o fornecimento tipo C.
Depende aí da quantidade de quilowatts, né, que nós temos na edificação. Então nós vamos ver que existem essas primeiras tabelas que vão nos mostrar essa questão aí do tipo de padrão que nós vamos ter para cada instalação, para cada potência instalada ali no nosso circuito. E aí é só consultar aqui e verificar como que isso vai ficar, mas é basicamente a mesma ideia que eu passei para vocês nas tabelas 1 e 2. Não tem muito segredo não. Na parte de anexos da norma, existe uma série de exemplos de cálculo de potência instalada e demanda, e esses exemplos nos mostram também quais seriam os tipos de fornecimento que a gente acabou de verificar nas tabelas. Então é mostrado aí uma residência urbana. Eu coloquei aqui no slide, mas isso aparece lá na parte de anexos também. Então nessa residência urbana foi considerado aí que nós temos 5 lâmpadas incandescentes, cada uma com potência de 60 watts, então multiplicando aí 5 vezes 60, temos 300 watts ou 0,3 kW, que é a unidade que está sendo usada aqui. Um chuveiro de 4.400 ou 4,4 kW. Um ferro de passar roupas com a potência de 500 watts ou 0,5 kW. Uma geladeira, 0,25 kW. Uma TV de 0,30 kW. Isso aqui é até engraçado, né? TV colorida, porque as primeiras versões da norma eram mais antigas. Aí o pessoal acabou mantendo esse padrão aí de nome, né? Mas enfim, e um conjunto de som com uma potência de 0,1 kW. A potência instalada é basicamente a soma das potências individuais que nós temos aqui. Então é só fazer isso daí, ó. A soma então é de 5,85 kW. E essa é a nossa carga instalada, ó, a nossa potência instalada. Olhando lá nas tabelas, no caso ele citou aqui, a norma cita, né, que foi a tabela 1 na página 6.2, que é aquela tabela que a gente acabou de avaliar, nós temos aí o fornecimento a 2 ou 3 fios. Vamos usar aí o padrão, o tipo de fornecimento A2 ou B1, de acordo com o que apareceu lá na norma. Aí vai ficar a critério do projetista ou mesmo do proprietário, do cliente, escolher qual é o tipo de fornecimento, porque essa potência serve para os dois. Aí a gente vê que a potência instalada, ou a carga instalada, está entre 5 e 10 kW. Então pode ser escolhido um desses dois tipos de fornecimento. A norma trata aí da tabela 1, que eu passei para vocês, e ela mostra como que esse padrão vai ser definido quando a gente trabalha aí com a potência instalada. Já se essa potência instalada ultrapassar os 15 kW, a gente precisa observar as tabelas 2 em diante. E nesse caso, o que é exigido da instalação não é a potência instalada, que é simplesmente a soma de todas as potências. O que a gente precisa obter agora é a demanda, que está relacionada à quantidade de equipamentos que vão ficar conectados ao mesmo tempo, o que vai ser exigido da rede em uma condição normal de operação. E aí essa norma fala com a gente como que a demanda vai ser calculada. Ela vai depender aqui desses fatores, que foram chamados de A até F. Então aqui ela considera como a demanda referente à iluminação e tomadas, que a gente consegue obter lá nas tabelas 11 e 12 da norma. Então aqui na tabela 11, a gente observa que de acordo com a carga instalada, que já é uma característica que nós calculamos, nós vamos ter um fator de demanda utilizado para iluminação e tomadas, que são aquelas tomadas comuns da edificação. Então, dependendo do valor de carga instalada, é só vir aqui e escolher o fator de demanda adequado. Esse fator de demanda deve ser utilizado para multiplicar a potência tanto da iluminação quanto das tomadas dessa edificação. Ou seja, a gente está fazendo aí levando em consideração que nem todas as tomadas ou que nem todas as lâmpadas daquela instalação estarão ligadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se a gente estiver considerando aí, igual aquela casa que a gente calculou a carga instalada dela, ela deu algo entre 5 e 6 kW. Então a gente teria um fator de demanda de 0,64. Esse valor deveria ser utilizado para multiplicar pela potência de lâmpadas de iluminação e multiplicado também pela potência de tomadas. Depois que eu tiver feito isso, quando eu somar agora esses valores, já levando em consideração o fator de demanda, o que eu tenho não é mais a minha carga instalada, mas sim a demanda daquela edificação, pelo menos dentro ali da parte de iluminação e de tomadas. E a tabela 12 mostra a mesma ideia. Qual é o fator de demanda para iluminação e tomadas que eu terei? De acordo com o tipo de edificação, no caso, unidades consumidoras não residenciais. Então ele traz aqui vários exemplos, oficinas, indústrias semelhantes, hotéis, enfim, restaurantes, tudo que a gente precisar procurar, é só olhar aqui na tabela que ele vai mostrar qual é o fator de demanda daquele tipo de instalação. Em seguida, nós temos o fator B, que é relacionado aqui aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Então, esses fatores de demanda vão depender do tipo de equipamento que eu tenho ali, do tipo de eletrodoméstico que eu tenho. Então, é feita uma subdivisão aqui desse grupo.
Nós temos, por exemplo, um grupo B1, onde nós temos chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas. Então, para verificar qual é o fator de demanda do grupo B1, ou do subgrupo B1, eu vou lá na tabela 14 e vou ver quantos chuveiros, quantas torneiras e quantas cafeteiras elétricas eu tenho, somados, para ver qual é o fator de demanda. Depois a gente chega no grupo B2, aquecedores de água por acumulação e por passagem. Então, vou ver quantos eu tenho desse grupo e olhar o fator de demanda dele. Depois o grupo B3, fornos, fogões e aparelhos do tipo grill. Também vou ver quantos eu tenho no total. Isso aí eu vou fazer uma separação por grupo e depois em cada grupo eu vejo quantos equipamentos daquele eu tenho, daquele tipo, daquele grupo. E aqui na tabela 14 é só vir aqui fazer a consulta. Então, exemplo, se eu tiver só um chuveiro na residência, ele vai ter uma demanda de 100%. Eu não vou reduzir essa potência dele. Agora, se eu estiver trabalhando lá com 2 chuveiros, eu já vou ter 0,92. Como nós vimos, o grupo B1 é para chuveiros, torneiras e cafeteiras. Então, eu vou ter que somar. Vamos supor que eu tenho 2 chuveiros, uma torneira e 2 cafeteiras. Então, eu vim aqui e olho 5 números é o número de aparelho que eu tenho, 5 aparelhos. E o fator de demanda dele é 0,7 ou 70%, que é igual aparece aqui. Então, para cada grupo, eu vou olhar a quantidade de equipamentos. Eu não olho assim, chuveiro, quantos chuveiros eu tenho, vem aqui e verifico a demanda. Eu tenho que olhar dentro do grupo B1, não envolve só o chuveiro. E o mesmo vale para todos os outros grupos, inclusive quando a gente fala de aparelho de ar-condicionado. Exatamente o que aparece aqui no grupo C, demanda de aparelhos de condicionadores de ar, determinado pela tabela 14, que é aquela mesma tabela que eu acabei de mostrar para vocês. No caso da letra D, nós estamos falando aí de uma demanda de motores elétricos, e as tabelas utilizadas serão as tabelas 15 e 16. E o grupo E é a parte de máquinas de solda. Então aqui a gente nem olha a tabela, a gente só faz o seguinte, é necessário pegar a potência do maior aparelho, 100%, 70% do segundo maior, 40% do terceiro maior e todas as outras máquinas de solda vão ser consideradas aí apenas 30% de suas potências. Depois que isso tudo for somado, eu tenho a potência então do grupo E, ou a demanda do grupo E. E por fim, o grupo F, que é a demanda de aparelho de raio-x, 100% da potência do maior e 10% da potência de cada um dos demais aparelhos. Eu deixei aqui nos slides as tabelas que vocês vão utilizar para fazer esse dimensionamento. Então, na página 6.1 vocês encontram aquela tabela que traz o resumo de todas as tabelas que vão ser usadas. E a tabela 1, que está na página 6.1, nos mostra o dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundária trifásica, que foi aquela primeira tabela que a gente viu os parâmetros do padrão de acordo com a potência instalada. E aí na tabela 2, que a gente já tem que usar aí a demanda para fazer algo bem semelhante, a diferença é que aqui nós temos uma ligação a 4 fios. Então eu vou olhar de acordo com a demanda daquela edificação que eu tenho ali. E para fechar aqui, nós vamos fazer o cálculo da demanda de um restaurante ou de uma lanchonete, que aparece também na norma. Vocês vão ver que tem um pequeno errinho lá na norma, mas eu já vou passar aqui para vocês corrigido. E aqui é considerado o seguinte, que nós temos uma lanchonete ou um restaurante com essas cargas aqui. Então percebam que nesse caso a gente não está falando só de tomada. Eu já sei o que está ligado na tomada, então eu já vou considerar aquela carga ali, porque isso já é conhecido. Mas se eu não soubesse, se fosse uma residência, por exemplo, eu poderia muito bem pegar essa ideia da quantidade de tomadas e voltar lá naquela tabela que a gente viu o fator de demanda para tomadas e iluminação. E aqui a gente tem todas as cargas e a quantidade delas, a potência unitária e a potência total. Lembrando que aqui só apareceu em quilowatts, mas não tem problema, né? É só mesmo uma conversão aí, dividir por 1000, a gente chegou em quilowatt. Então aqui nós temos uma carga instalada de 26 kW, já está acima dos 15 que aquela tabela 1 mostrou para a gente. Então eu tenho que olhar agora na tabela 2. E para isso eu preciso conhecer a demanda dessa lanchonete aqui. E para isso a gente vai fazer aquela separação por grupos. Então eu vou definir o que está no grupo A, que é a parte de iluminação, o que está no grupo B, que é a parte dos eletrodomésticos, e o que está no grupo C, que é a questão dos condicionadores de ar. Percebam que aqui eu não tenho nem motores, nem aparelhos de raio-x e nem máquinas de solda. Então nós vamos ter só os elementos do grupo A, B e C. Vamos ver como é que isso daí vai ficar. Eu reproduzi aqui a tabela com todos os eletrodomésticos que existem nessa lanchonete. Coloquei aqui a quantidade, a potência total apenas. Não me preocupei com as potências individuais. Então aqui é o seguinte. Nós vamos primeiro definir a qual grupo cada eletrodoméstico desse pertence, ou cada linha dessa tabela que pertence. Então nós temos, por exemplo, aquele grupo A, que é a parte de iluminação. Então nós temos apenas as lâmpadas.
incandescentes que pertencem a essa parte de iluminação. Depois nós temos o grupo B, que é referente à parte de eletrodomésticos, e o grupo C, que é referente apenas aos condicionadores de ar. Então eu já vou aproveitar e colocar esse grupo C de uma vez aqui. Condicionador de ar tem 2 condicionadores, então tem aqui o grupo C. E agora o restante é tudo do grupo B, como eu falei com vocês lá no slide. Eu só preciso definir agora o que é B1, o que é B2, B3, B4 e B5. Então B1 são os chuveiros, torneiras elétricas e cafeteiras elétricas. Então tem aqui o chuveiro, e eu vou indicar ele como B1. A torneira elétrica também é B1. E a cafeteira também é B1. Agora o B2, que são os aquecedores de água por acumulação ou por passagem. Não tem nenhum aqui. Então vou partir para o B3, que é a parte de fornos e fogões elétricos, contando aí também o grill. E a gente tem aqui o grill. Então vou chamar aqui de B3. Depois temos aí o grupo B4, que são as máquinas de lavar roupa, lavar louças e ferros de passar. Nós temos aqui a máquina de lavar louças. Nós temos 2 desse tipo de máquina. Então vou indicar aqui B4. E os outros grupos, ou os outros eletrodomésticos, vão entrar no grupo B4, que seriam os demais eletrodomésticos. Então nós temos aqui 8 linhas, né? 8 linhas que são do grupo B5. E agora a gente já pode definir a questão dos fatores de demanda. Então, primeiro, para o grupo A, nós temos aí 10 lâmpadas. De acordo com a norma, quando a gente volta lá naquela tabela 12, a tabela 12 mostra os fatores de demanda para edificações não residenciais. Então, voltando lá na tabela 12, eu observo que o fator de demanda para a iluminação é 1. Isso significa que a potência das lâmpadas vai ser igual à demanda. Só que ainda tem mais um detalhe importante. A demanda, vou anotar aqui, ó. A demanda deve ser sempre calculada em kVA. Ou seja, lembrando aí da aula passada, quando eu falo em VA, eu estou falando da potência aparente. No entanto, o que nós temos aqui nessa tabela é uma potência efetiva. Isso significa que nós vamos ter que usar o fator de potência. Para alguns elementos, esse fator de potência é igual a 1, como é o caso da lâmpada incandescente e dos eletrodomésticos desse grupo B1 aqui, que é relacionado a aquecimento. Então, aquecimento é resistor. O fator de potência é igual a 1. Então, vamos anotar aqui, ó, que o fator de potência para esses casos aqui é igual a 1. Isso significa que a potência aparente é igual à efetiva. Por quê? A relação entre elas é o fator de potência, né? Então, se eu quero escrever S, na verdade, não P. Se eu quero escrever S, eu escrevo então P dividido pelo fator de potência. Se o fator de potência é igual a 1, significa que S e P são iguais. Então, para o caso da iluminação, que seria esse grupo A aqui, eu tenho o fator de demanda igual a 1 e o fator de potência também igual a 1. Então, na hora de calcular a demanda do grupo A, o que eu preciso fazer? É a potência total do grupo A, 600 watts. Como é potência efetiva, eu tenho que dividir pelo fator de potência. E agora eu já tenho a potência aparente. Com a potência aparente, eu multiplico pelo fator de demanda, ou seja, aqui não vai fazer diferença nenhuma. E eu terei 0,6 kVA. A gente deixa esse valor aqui guardado. Depois, eu vou partir agora para o grupo B1, que são esses 3 aqui. Então, para o grupo B1, nós vamos consultar a tabela 14, como eu falei com vocês, que ela trata do fator de demanda para esses equipamentos aqui. E o fator de demanda para essa quantidade, então para o grupo B1, eu tenho aqui esses 3 tipos de aparelhos, mas eu tenho um chuveiro, uma torneira e 3 cafeteiras. Então são 5 eletrodomésticos nesse grupo. E consultando a tabela, para 5 eletrodomésticos, nós temos o fator de demanda 0,7. Então na hora de calcular a demanda do grupo B1, eu tenho que fazer a potência total aqui, 4.400 mais 2.500 mais 3.600. Então, somando essas 3 potências aqui, eu vou encontrar 10.500 watts. Aí eu vou dividir pelo fator de potência, que nesse caso é 1, porque eu estou falando de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de aquecimento. E depois eu multiplico pelo fator de demanda, que é 0,7. E aí a gente chega a 7,35 kVA. Vou deixar esse valor guardado aqui também por enquanto.
Agora o grupo B2. B2 nós não temos nenhum elemento, então podemos passar para a demanda do grupo B3. De acordo com a tabela 14, o B3, que seria aqui o grill, na verdade, não tabela 14. Vocês vão ver aí que existe uma tabela própria para fogões, grills e aquecedores elétricos de maneira geral, né? E essa tabela é a 13. Então, consultando a tabela 13, se eu tiver apenas um equipamento, o fator de demanda é igual a 0,8. É interessante que vocês acompanhem a norma. Acompanhem aqui o exercício, né? A solução dele, e depois vão conferindo na norma esses mesmos valores, as tabelas que eu estou falando com vocês aqui. Então, nessa tabela 13, eu tenho um fator de demanda 0,8. A demanda do grupo B3 é igual à potência desse grupo, que é apenas 1.200, que eu tenho apenas um grill, dividido pelo fator de potência, que nesse caso aqui vai ser 1 também, porque eu estou falando de um equipamento de aquecimento, ele é resistivo, e aí eu vou multiplicar isso daqui pelo fator de demanda, que é 0,8. Então eu encontro aqui 0,96 kVA. Agora eu vou fazer para o grupo B4. Para o grupo B4, nós vamos considerar as duas máquinas de lavar louças. Então eu tenho a tabela 14 também para ser consultada. Essa máquina de lavar aparece na tabela 14. E o fator de demanda para duas máquinas de lavar é igual a 0,92. Então a demanda do grupo B4 é igual à potência total aqui, que é 3.000, dividido por 0,92. Na verdade, esse daqui é o fator de potência. Quando vocês tiverem algum equipamento que não é de aquecimento, igual foi o caso dos grupos B1 e B3, vocês vão ter que usar um fator de potência de 0,92. E agora sim, eu multiplico pelo fator de demanda, que também vale 0,92. Foi uma coincidência. E aqui a gente pode fazer o cancelamento e chegamos a 3.000 ou 3 kVA. 3.000 VA ou 3 kVA. Esse daí é o nosso resultado. Então lembrando, sempre que eu precisar usar um fator de potência que não é 1, ou seja, que eu não estou trabalhando ali com alguma coisa relacionada a aquecimento, eu considero então 0,92. É o que a própria norma indica aí pra gente. E a demanda para o último grupo, que é o B5, nós vamos consultar também a tabela 14, porque todos esses outros eletrodomésticos aparecem lá. E vocês vão ver que no total nós temos 8 eletrodomésticos. Então o fator de demanda é 0,41. Se vocês acompanharem esse exemplo na norma, vocês vão ver que o erro acontece aqui. Ele não considerou o conjunto de som. Então o fator de demanda apareceu até um pouco mais alto, porque ele considerou menos equipamento, considerou apenas 7. E aí o problema foi esse daí. Então o jeito certo de calcular seria esse. Ó. A demanda do grupo B5 é igual então a 5.850, que é a soma de todos aqueles eletrodomésticos, dividido pelo fator de potência. Como eles não são de aquecimento, esse fator de potência é 0,92, e eu multiplico pelo fator de demanda 0,41, e chego aqui a 2,61 kVA. Somando todas as demandas do grupo B, nós chegamos aqui ao valor de 13,92 kVA. Vamos deixar esse valor guardado aqui por enquanto. E agora o grupo C, que é do aparelho de ar-condicionado. Então, nesse caso aqui, do ar-condicionado, nós vamos também consultar a tabela 14, que ela traz lá a questão dos ar-condicionado, desses aparelhos, e vamos ver que o fator de demanda é de 0,92. Então, a demanda do grupo C é igual a 5.200, que é a potência dos dois aparelhos de ar-condicionado, dividido pelo fator de potência de 0,92 e multiplicado pelo fator de demanda de 0,92. De novo, coincidentemente, os dois são iguais, podemos cortar, e o resultado aqui é 5,2 kVA. Agora, que nós já temos a potência dos três grupos, ou a demanda dos três grupos, podemos falar aí na demanda total. Então é a demanda do grupo A, que é 0,6 K, mais a demanda do grupo B, que é 13,92 K, mais a demanda do grupo C, que é 5,2 K. E o resultado final disso daqui é 19,72 kVA.
Então percebam que nós temos aí uma potência instalada de 26,25 kW. Mas a nossa demanda é 19,72, levando em consideração que aqui eu usei potência efetiva e aqui a potência aparente. E além disso, nós aplicamos aí esses fatores de demanda que reduziram bastante esse valor. Por quê? Nem tudo vai ficar ligado ao mesmo tempo. A gente tem uma certa alternância entre esses eletrodomésticos e apenas uma parcela dele vai ficar ligado ao mesmo tempo. A exigência da rede vai ser menor, por isso a gente chega a esse valor aqui. E observando lá na tabela, nós vamos chegar à entrada de serviço C2. Vamos verificar isso lá. Voltando aqui na tabela 2, a gente verifica o seguinte, que a demanda provável da nossa instalação foi 19,72 kVA. Então esse 19,72 está dentro desse intervalo aqui, entre 15 e 23. Então significa que o nosso fornecimento é tipo C2, ou seja, ele vai ser feito a 4 fios, 3 fases e o neutro, e deve seguir essas especificações que aparecem aqui dentro dessa tabela, em termos de condutor de aterramento, haste de aterramento, o eletrodo de aterramento, disjuntor, o poste e o pontalete, que é onde vai entrar aí os nossos condutores. Então com isso a gente chega ao final da aula. Eu vou deixar para vocês uma atividade aí para a próxima semana. Então, por favor, façam. Tendo dúvidas, entrem em contato comigo. Lembrando que eu vou fazer o horário de atendimento amanhã, entre 16 e entre 18 e 19 horas, das 6 da noite até as 7 da noite, que é quando a aula de vocês começa. Então, fazendo uma hora aí antes do horário da aula de vocês. Tendo dúvida, então, não deixem de me mandar e-mail. Pode usar o chat aí do AVA ou até mesmo me mandar mensagem pelo fórum, que eu respondo vocês o quanto antes. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.